Fala Tricolada, tudo tranquilo? Alexandre Antônio na área para mais um pré-jogo aqui no canal da família Tricolor. Deixa aquele like esperto, se inscreva, compartilha, depois de se inscrever clica no sininho para receber as notificações, belezinha? Vamos falar do nosso Fluminense, mais um jogo para a 33ª rodada, faltam 6 rodadas para acabar essa bagaça. O Fluminense está de vez na briga aí pelo G6, jogo importante, fora de casa, no Alfredo Jaconi às 20h30. Sabe que às 20h30 você bota aqui no YouTube, no canal Tricolada, aí você assiste o jogo junto com a minha família. A gente vai reagir a esse Juventude e Fluminense pela 33ª rodada, então convido você, corra para cá às 20h30. Show de bola, vamos ganhar esses 3 pontos juntos. Então vamos lá, vamos falar do nosso pré-jogo, com transmissão pelo Premier. Premier vai transmitir a partida, a arbitragem do Ricardo Marques Ribeiro, lá de Minas Gerais. Esse camarada adora um pão de queijo. Mineirinho vai apitar o jogo, com toda atenção a ele, o pessoal do VAC, só estou fazendo borrada. Agora a gente vai falar do retrospecto do confronto entre Fluminense e Juventude na história aí, do confronto dessas duas equipes. São 25 jogos, 11 vitórias do Fluminense, 8 vitórias do Juventude e 6 empates. Esse é o retrospecto. No último jogo entre essas duas equipes foi pelo primeiro turno do Brasileirão. O jogo acabou 1-1, o jogo foi no Maracanã e foi gol do John Arias. Ele fez o primeiro e único gol dele com a camisa do Fluminense, foi em cima do Juventude nesse jogo no Maracanã. 1-1, meio broxante, né? Empatar contra o Juventude no Maracanã. O problema do Fluminense é ficar dando mole para esses times que vão brigar pelo rebaixamento, para não serem rebaixados. Esse que é o maior problema. E o Juventude não é diferente. O Juventude é o 17º colocado, está nesse momento no Z4, e isso que me deixa preocupado. O Fluminense vai pegar o pessoal de frente, de cima, Palmeiras, Flamengo. O Fluminense vai e joga de igual para igual, ganha o jogo. É o Robin Hood, né? O apelido que está pegando no Fluminense aí do Campeonato Brasileiro. O que me preocupa é pegar time aí no Z4, que é a situação do Juventude, 17º colocado, com 36 pontos, 8 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. Vem de uma vitória sobre a Chapecoense, a rebaixada Chapecoense. O Juventude foi jogar na casa da Chapecoense e venceu por 2-0. Então vem de vitória aí. Está embalado também, assim como o Fluminense. Desfalques. Michel Macedo está suspenso, o lateral direito, e o atacante Sorriso também está suspenso, receberam o 3º cartão amarelo nesse confronto contra a Chape. Vamos para a escalação do Juventude, que tem 3 ex-jogadores, 3 jogadores que passaram pelo Fluminense, e um deles foi até campeão brasileiro. Então vamos lá. Goleiro Douglas, na lateral direito o Paulo Henrique, a dupla de zaga é o Foster e o Vitor Mendes, na lateral esquerda o William Matheus, que foi lateral esquerdo da gestão Mário Bittencourt na época do PT Siemens. Dupla de volantes, Dauan e Jadson. Jadson também vestiu a camisa do Fluminense, o volante Jadson, ex-jogador do Tricolor. O meio de campo são 3 jogadores, ele joga no esquema 4-2-3-1. Então os 3 do meio é o Capixaba, pelo lado esquerdo, o Wagner pelo lado direito. O Wagner vestiu a camisa do Fluminense e foi campeão brasileiro. Todo mundo aqui do Fluminense conhece o Wagner. E ali no meio, na armação, é o Guilherme Castilho, na armação do jogo. E o atacante é o Ricardo Bueno. Esse é o provável time do Juventude para encarar o Fluminense, que é o 8º colocado, com 45 pontos. Vem de uma vitória sobre o Palmeiras de virada, 2-1. Está motivado, está animado. Está a apenas 4 pontos do G6. Quem está lá no G6 é o Fortaleza com 49 pontos. 4 pontos separam o Fluminense do Fortaleza. Então o Fluminense entrou de vez na briga aí pelo G6 e é importante que o Fluminense permaneça vencendo. Agora não importa se o camarada está lá no Z4 ou está lá no G6, o Fluminense tem que ir vencendo. Faltam 6 rodadas, são 6 finais para o nosso tricolor, que, como eu disse, é o 8º colocado com 45 pontos, 12 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. Vem de uma vitória sobre o Palmeiras por 2-1, e tem desfalques importantes, como o do Fred, que foi expulso depois daquele tumulto generalizado após a partida. Samuel Xavier recebeu o 3º cartão amarelo. Luiz Henrique ainda no departamento médico por problema muscular, e o Fluminense ganhou mais um desfalque, que é o do Gabriel Teixeira, que entrou tão bem no jogo contra o Palmeiras, seria uma opção pelos lados do campo, mas infelizmente
sentiu no treinamento de ontem e é mais um desfalque para o nosso tricolor. A gente vai ter que contar com o Caio Paulista como titular pelo lado do campo, né? As opções de lado de campo vão diminuindo com a ausência do Luiz Henrique e agora do Gabriel Teixeira. Uma pena. Então vamos lá, quem está pendurado? Está pendurado o André, o volante André, o Danilo Barcelos, o John Arias e o Luca. Esses 4 jogadores estão pendurados com 2 cartões amarelos. A gente fica na torcida aqui para o Luca receber o terceiro, se Deus quiser. Então vamos lá, vamos para a escalação do nosso Fluminense, que tem algumas modificações, como no caso do Samuel Xavier, que está suspenso, deve entrar o Calegari, certamente é o Calegari na lateral direita. Tem a dúvida entre o Nino e o Lucas Claro, o Nino voltando de suspensão, ainda não se sabe quem vai fazer a dupla de zaga ali com o David Braz, eu acho que é o Nino que deve retornar, ele era o titular anteriormente, antes de estar suspenso no jogo contra o Palmeiras. O meio de campo, teremos o retorno do André, que está voltando de um problema, um desgaste muscular, né? Ele foi poupado no jogo contra o Palmeiras, automaticamente ele retorna no lugar do Wellington, graças a Deus. E o Fluminense deve formar um losango aí no meio de campo, praticamente o mesmo losango que encarou o Palmeiras, somente com o acréscimo do André no meio de campo. O André é mais fixo ali na frente dos zagueiros, Martinelli pela direita, Iago pela esquerda e o John Arias próximo dos atacantes ali tentando armar o jogo do tricolor. E no ataque, JK automaticamente entra no lugar do Fred. Eu acho que o Fluminense ganha muito com a entrada do JK ali pelos lados do campo, a mobilidade, na referência também. É um jogador que não para quieto e o Fluminense tem muito a ganhar com esse ataque mais móvel, mais agitado do que quando joga com o Fred, que é um cara mais estático, mais paradão ali, mais fácil de se marcar. Então vamos para a escalação, começando do goleiro ao ponto esquerda. Marcos Felipe no gol, na lateral direito o Calegari, a dupla de zaga Nino ou Lucas Claro, ao lado do David Braz, na lateral esquerda o Marlon. Um meio de campo formado por André, Iago, Martinelli e John Arias. E a dupla de ataque JK e Caio Paulista. Essa é a dupla de ataque do Fluminense que vai encarar o Juventude, que está desesperado, meus amigos. Eles estão no Z4. Estão na porta para sair, precisam desesperadamente dessa vitória sobre o Fluminense lá no Alfredo Jaconi. Deve ter um bom público, a torcida vai empurrar, eles vão agredir o Fluminense, eles vão em busca dessa vitória. E o Fluminense tem que fazer um jogo inteligente, apostando na roubada de bola, no meio de campo e acionando os atacantes em velocidade, puxando os contra-ataques. Mas também não é um jogo para o Fluminense ficar recuado, esperando o Juventude para tomar sua decisão. O Fluminense vai ter que propor o jogo em vários momentos da partida, porque esses 3 pontos são importantes também para o Fluminense. É importante para o Juventude, mas também é importante para nós. E o Fluminense precisa explorar esse desespero da equipe do Juventude, que vai jogar em casa e precisa ganhar esse jogo. O Fluminense precisa explorar esse desespero. E o Fluminense abrindo o placar só piora as coisas. Leva a torcida adversária contra o seu próprio time e faz com que o jogo fique mais fácil e mais aberto para o Fluminense, que é um time mais propício a jogar no contra-ataque. Então tem que ser um jogo inteligente. O Fluminense também precisa, em alguns momentos, propor o jogo, empurrar o Juventude, provocar o erro, e aí sim o Fluminense ter a sua vida mais facilitada nesse jogo contra o Juventude, que é um jogo importantíssimo e que o Fluminense precisa desses 3 pontos. A gente vai estar acompanhando tudo aqui no YouTube às 20h30. Aguardo todos vocês aqui para a nossa live, porque o Fluminense entrou de vez aí na briga pelo G6 e a gente está na torcida para isso. Deixa o like, se inscreva no canal, é importantíssimo que você se inscreva, deixa o like, clica no sininho para receber as notificações, dá essa moral aí, indica o canal, recomenda. Tamo juntos, eu já te agradeço de antemão pela ajuda. Até a hora do jogo, tô indo nessa.